Então, bom dia a todos, graça e paz, Deus seja louvado. Estamos aqui no segundo dia da nossa jornada espiritual de libertação. E hoje, irmão Nilson vai falar da libertação do vício do álcool. E com ele a palavra, irmão Nilson Pinto, seja bem-vindo. Obrigado, irmão Alexandre, graça e paz a todos. Eu queria agradecer a Deus a oportunidade de pedir oração de vocês. Nós são 5h37, nós vamos ter as orações finais, então eu tenho 10 minutinhos somente para passar essa mensagem. No livro de Lucas, no capítulo 8, nós vamos trabalhar a mensagem que está em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas vendo Jesus, gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: O que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes. Porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderava dele, e guardavam preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, eram impelidos pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos pastando no monte, e pediram-lhe que permitisse entrar neles, e ele lhes permitiu. Então os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago, e se afogaram. E aqueles que o alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus, e encontraram o homem a quem havia saído os demônios, assentados aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram-lhe como o possuído por demônios havia sido curado. Então toda a multidão da terra ao redor dos Gadarenos pediu para que se afastasse deles, porque estava tomando por grande temor. E entrando ele no barco, retornou. E o homem de quem haviam saído os demônios lhe pediu para que pudesse estar com ele. Mas Jesus respondeu, dizendo: Retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo caminho, publicando por toda a cidade quão grande coisa Jesus lhe fizera. Amém? Então aqui conta a história de um homem possuído por espíritos imundos. Lá em Mateus também relata, só que lá em Mateus relata que eram 2 homens demoniados. E aqui Lucas ele focou somente num. O Espírito de Profecia, Verdade sobre os Anjos, diz que somente um que ficou diante dele, diante de Jesus. Eu queria extrair informações importantes dentro dessa história, desse capítulo de Lucas. A primeira coisa que eu queria extrair é que diz que quando eles chegaram na terra dos Gadarenos, que está de fonte da Galileia, quando eles desembarcam ali na praia, aquele endemoniado, ele vem diante de Cristo, ele vem correndo para Cristo, para os discípulos. E os discípulos tomam uma atitude, eles, apavorados, se mandam. E Jesus fica ali parado. Quando ele olha para Jesus, a primeira coisa que ele fala, está no versículo 28, ele diz assim: Que tenho para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Nesse momento, não era o homem que falava com Jesus, mas os demônios que falavam.
Por que os demônios? Porque quando ele pergunta o nome, no versículo 30, ele diz, olha, legião. Então, só para a gente ter uma ideia, uma legião de soldados romanos eram 600 soldados, chamado legião. Então, ele tinha 600 demônios no corpo dele. E esse diálogo é travado com esses demônios. E os demônios dizem assim mesmo para eles, o que temos contigo, Filho de Deus Altíssimo? É importante que é a mesma coisa que o Espírito Santo falou, o anjo falou para Maria, quando ela ia conceber o Filho de Deus através do Espírito Santo. Será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Então, as hortes maléficas, elas reconhecem Jesus. E quando os discípulos fogem, a primeira coisa que dá a entender para nós, apesar de viver ali na companhia, no dia a dia com Cristo, eles não reconhecem Jesus. Até então, a mente deles estava totalmente voltada, estava de uma forma humana. E a forma humana a gente não consegue detectar a forma espiritual. E nós, diz a palavra de Deus, temos que ser espirituais. Então, a gente tem que entender o que acontece com o ser humano na visão espiritual, não na visão humana. E eu vou um pouquinho na frente explicar isso, por que nós temos que entender dessa forma. Então, eles reconhecem. E aí, algo interessante no capítulo 31, que eles, quando Jesus começa a dialogar com ele, eles fazem um pedido. Eles pedem para que Jesus não os mande para o abismo, mas para a manada de porcos. Aquela região, a economia dela era um negócio, o comércio de venda de porcos. O judeu, ele era abominação para ele, é abominação para ele, os porcos. Então, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que aquela região no sul da Galileia era uma região gentílica, era uma região, vou trazer para a tradução nossa, mundana, ou seja, todo tipo de prostituição, todo tipo de negócio ilícito, todo tipo de situações averso ao que Cristo ensina para nós como cristão, tinha aquela região. Por exemplo, quando você está numa região de portos, a região de portos ela tem droga, ela tem prostituição e ela tem alcoolismo. Isso quer dizer o seguinte, que o álcool, ele traz a prostituição, ele traz o vício das drogas, ele traz a destruição da família e, o que é mais grave, ele traz a destruição do ser humano. Diz que a verdade sobre os anjos diz assim, que de manhã cedo o Salvador e seus companheiros, quando eles chegam na praia, em um lugar oculto, entre o sepulcro, 2 loucos avançaram sobre eles. Então, quer dizer que a loucura vem a esse ser humano. E diz que eles estavam tão desfigurados que os cabelos deles eram todos arrepiados, né? E o corpo deles era maltratado por sangue, com marcas, porque eles se cortavam com pedras, com coisas de ponta. E para eles não existia cadeia, não existia corrente, eles quebravam com os dentes aquilo ali. Então, o nível de degradação humana que estava aqueles homens. E uma coisa muito importante, que Mateus disse que era 2, e Lucas, como eu citei, diz que 1, ele tem diálogo com 1. E no versículo 34, quando ele cura, quando ele liberta aquele homem, o que ocorre? As pessoas, os donos daquela manada, eles ficam assustados. Eles correm, largam tudo, vão para a cidade e avisam que ali eles estavam na beira de uma praia e avisam o que tinha acontecido. Então, eles viram algo sobrenatural na vida deles, algo sobrenatural. E eu queria finalizar aqui falando sobre o versículo 36. E também os que tinham visto aquilo contaram como o possuído por demônios havia sido curado.
Quando os espíritos saem para a manada de porcos, muda totalmente o aspecto físico e o aspecto espiritual. O aspecto físico, eles têm lucidez. Lucidez. E o aspecto espiritual está no versículo 38. E o homem de quem haviam saído os demônios lhe pedira para que pudesse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: olha, vai para a tua família, fala para a tua família o que aconteceu, te apresenta a tua família, e ali você fala o que Deus fez contigo. Então, mudou a espiritualidade dele. Quando muda a nossa espiritualidade, o nosso desejo é estar com Cristo o tempo todo. E é possível estar com Cristo o tempo todo? Sim, é possível e devemos estar com Cristo o tempo todo. Como nós ficamos com Cristo o tempo todo? Através da oração. A oração é a gente conversar, é a gente expor, é a gente pedir, é a gente obedecer. E mesmo dormindo, a gente consegue estar. Por quê? Porque antes de dormir, antes de deitar, nós oramos pedindo a proteção e agradecimento pelo dia. E mostra a pena inspirada que quando nós fazemos isso, Cristo, ele toca com suas mãos no nosso corpo e tira as mazelas, tudinho. Todas as mazelas. Então é possível e nós devemos ser dessa forma. Então ele mudou espiritualmente. A verdade sobre os anjos explica para nós o seguinte, que quando ele é curado, ele se ajoelha diante de Jesus, implora a Jesus, pede a Jesus para ir com eles. E Jesus disse, não, você vai ficar aqui, você vai para a sua família, se apresenta a todos. O versículo, na continuidade do versículo 39, diz assim, e ele foi pelo seu caminho, publicando toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Ponto. A minha pergunta para nós é, nós estamos fazendo duas coisas importantes, depois de uma que é mais primordial, que é o primeiro, que é o quê? Nos apresentar em oração, nos apresentar diante de Jesus. Ele não conhecia aquele ser, aquele homem. Ele correu para assustar eles, que isso era uma rotina deles, assustar, aterrorizar as pessoas. Ele era louco, eles eram loucos. Então, ocorre o seguinte, quando ele corre, ele para diante e ele observa, opa, quer dizer, ele sente o poder daquele homem. Nós precisamos sentir o poder de Jesus na nossa vida. E a gente precisa observar esse poder. Nós queremos ver, sentir, presenciar grandes milagres. E a gente não vê o milagre que ele é feito de períodos em que ele vai crescendo. O que são esses períodos que eu falo? A gente tem que observar todos os pormenores que Cristo faz para a nossa vida. Então, nós precisamos olhar esses milagres. E esse homem, ele viu esse milagre, ele observou esse milagre. Ele quis esse milagre. Outra coisa que nós, após isso, e eu pergunto, será que nós estamos fazendo? Nós estamos mais preocupados, ou nós estamos mais vivendo dentro da igreja como uma redoma. O que é viver dentro da igreja? Nós estamos mais preocupados com as nossas conferências, com os nossos almoços, com os nossos cultos, somente isso, vivendo nessa redoma, sendo um povo peculiar, sendo um povo diferenciado, ou nós estamos fazendo como Jesus, como discípulo, indo a esses valados? É importante avisar que anteriormente ele estava do outro lado da Galileia, pregando e curando. Curando. E aí acontece o seguinte, quando ele pega o barco e vai para outro lado, é porque ele tinha que dar um descanso aqui. E naquele mar, ele mostra milagres, que os discípulos perguntam assim, que homem é esse?
Até os ventos, ele faz com que eles acalmem. E mostra que depois dessa situação, ele volta de novo para Galiléia. E as pessoas estão ali felizes esperando por ele. Nós estamos felizes esperando por Cristo? Ou nós estamos esperando por Cristo apenas trancado na nossa igreja, sem olhar as pessoas loucas, sem olhar as pessoas demoniadas, sem olhar as pessoas que estão passando por provações, e sem olhar pessoas que precisam conhecer esse Jesus? E Jesus não vai aparecer para eles pessoalmente, mas Jesus vai aparecer a eles através de você, irmão. Jesus vai através de você. Então precisa entender isso. Outra questão que é muito importante, queridos, nós precisamos ir em lugares para apresentar a presença de Deus. Sabe onde é que nós temos que ir? Sabe aqueles, o pessoal chama papudinhos, desculpa a expressão, ou seja, sabe aquele lugar dos alcoólatras, e tem homem e mulher jogada lá na marquise, ninguém consegue chegar porque o ortor é muito forte, a rua fede, a calçada que eles estão fede, eles fedem e a gente não quer ir? Foi lá que Jesus foi. Esse homem era um louco. Esse homem dormia no cemitério, nos sepulcros, nas catatumbas. Esse homem era dominado. Foi lá que Jesus foi. Mas nós precisamos entender duas coisas. Jesus foi, mas ele era um homem espiritual. Sabe por quê? Porque ele se apresentava na madrugada, ele fazia vigília, ele jejuava, ele conversava com Deus. O homem Jesus. Sabe por que os discípulos correram? Porque eles não estavam preparados espiritualmente. Com certeza estavam negligenciando esse apresentar a Cristo, esse apresentar a Deus, essa oração, esse templo do Espírito Santo que eram seus corpos. Por isso que eles correram. Quantas vezes nós estamos correndo? Quantas vezes nós passamos do outro lado da rua e não queremos sentar e perguntar que podemos ajudar? A igreja ela precisa refletir se está fazendo isso. Eu queria finalizar contando uma experiência. Em 2007, um jovem pai de família, ele sai de Belém, ele parte para um local a 70 quilômetros. Passou o dia bebendo, como diz as pessoas que bebem, passou o dia enchendo a cara de bebida e numa churrascada. Esse jovem pai, esse jovem marido, ele entra na sua casa às 11 horas da noite, às 23 horas, e a casa vazia. Sua esposa e seus filhos estavam a 70 quilômetros. E ele sente um vazio, ele sente uma dor, ele sente uma tristeza, ele sente a falta dessa família. E ele parte às 23 horas, muito embriagado, sem condição nenhuma de andar. Ele parte com para ver a sua família, para estar com a sua família. Só que quando ele entra, antes de sair, ele pega 12 latinhas de cerveja, que é um fardo, coloca as 12 latinhas do lado no banco do passageiro, abre uma lata de cerveja e vai dirigindo, bebendo. Quando ele chega na primeira barreira da rodovia, o guarda para ele, e o guarda, ele não lembra quando, o que falou para o guarda. Ele lembra da imagem do guarda dialogando e a lata de cerveja no meio das pernas e o fardo do lado e o guarda viu. Ele não lembra se ele subornou o guarda, ele não lembra, mas ele lembra que a imagem desse guarda. E dali daquela rodoviária, daquela barreira, ele parte para o seu lar e não lembra mais de nada. No outro dia, ele está sentado na porta da sua casa, tentando relembrar como chegou. E a sua esposa vai passando e diz assim, o que você está pensando? E ele fala para ela, eu estou pensando, tentando lembrar como eu cheguei. E essa jovem esposa diz assim mesmo, eu nunca te vi num estado tão lamentável. E eu vi o barulho do carro chegando, eu abri a janela e eu fiquei lhe observando. Você apalpava as paredes para tentar encontrar a porta. E eu fiquei observando, muito lamentável, muito triste.
o que a bebida causa ao ser humano. Ela fala essas palavras e sai. E esse pai, ele escuta esse marido, a voz do Espírito Santo 2 vezes. E a voz do Espírito Santo diz assim: olha, ou você para de beber, ou você morre. Ou você para de beber, ou você morre. E ele toma a decisão de parar de beber. Foi fácil ou não foi fácil? Houve uma recaída 6 meses depois. Mas ele entendeu de que para ele parar de beber, ele tinha que pedir forças e oração para Cristo. E ele tinha que largar o meio. Mas o mais importante nessa história é que essa jovem esposa dobrou o joelho no chão, chorou no silêncio, chorou trancada, lutou por seu marido. E eu quero aqui, pessoalmente, publicamente agradecer a essa esposa, a irmã Alexandra, por ter orado por mim. Sou muito grato por você ter feito isso por mim. Eu sou muito grato porque se as tuas orações não tivessem sido feitas, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui abrindo a palavra para nós, eu não estaria com a minha família, eu não estaria vendo meu neto. Eu quero agradecer. Que Deus te abençoe, que Deus te dê longa vida eterna. Que Deus escute tuas orações. E que Deus derrame sobre ti, para a eternidade, o azeite. E que nunca falte a presença de Jesus e do Espírito Santo na tua vida. Eu quero dizer que eu amo muito você. E eu quero pedir perdão por todas as falhas cometidas diante de Deus, diante de você, diante dos meus filhos. Eu quero dizer que você que é esposa, você que é mãe, você que é irmão, você que é amigo, não desista da sua família. Não desista do teu filho. Não desista do teu marido. Não desista de você. Eu sei que não é fácil, eu tenho certeza. Eu não sei quantas vezes ela chorou, eu não sei quantas vezes ela clamou. Mas uma certeza eu tenho. Ela não desistiu de mim, ela não desistiu da descendência dela. Não desista, irmão. Não desista da descendência de vocês. Entregue o caminho, entregue a sua força, entregue a sua luta, entregue a sua vida, entregue o seu espírito a Deus. Porque Ele vai te dar a vitória. O teu sofrimento não é em vão. Porque o teu sofrimento vai levar você, a sua família, o seu amigo, todos à eternidade. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é complicado, eu sei que às vezes dá vontade de desistir, mas não desista. Esse homem não desistiu. Amém. Meu Deus, homem é Ele. Deus abençoe. Amém. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Amém.